Vamos falar hoje sobre o processo de licitação, a inexigibilidade de licitação para contratação artística por órgãos públicos. É muito comum que, durante o processo de licitação, seja solicitado a chamada comprovação de exclusividade. Um dos requisitos para um artista firmar um contrato de prestação de serviço com um órgão público é a comprovação da exclusividade da empresa que está celebrando o contrato artístico. O contrato de prestação de serviço, seja ele de show, em regra, principalmente no meio da música, é um contrato de show. Então, o que acontece? O requisito básico do fundamento que se tem é a exclusividade. Porque fica inviável uma competição que tenha outras empresas que poderiam oferecer a mesma prestação de serviço com o mesmo artista. Então, o que se justifica o processo de inexigibilidade de licitação é justamente a exclusividade artística. Com isso, a empresa que celebra o contrato com a prefeitura deve deter de fato a exclusividade artística desse determinado artista. Como que a gente comprova isso? Existem vários meios e várias formas de se comprovar uma exclusividade artística. Em regra, o que é mais recomendado é que a empresa seja a própria empresa do artista, da qual ele é sócio e da qual ele opera as suas atividades artísticas naquele CNPJ, que é possível se comprovar pelo registro de marca, que vai estar em nome daquele CNPJ, por um contrato com uma determinada gravadora, onde prevê a exclusividade artística de cessões de direitos, de licenciamento de fonograma. Existem várias formas que são possíveis de comprovar a exclusividade artística, além de, claro, um próprio contrato de exclusividade artística entre o artista, o empresário e aquele CNPJ, que é feita toda a operação do empreendimento artístico. O que acontece é que, na prática, vários produtores de eventos que firmam contratos com prefeituras no interior do país, em outras localidades, firmam um contrato com a prefeitura e solicita para que o artista emita a chamada carta de exclusividade. E aí que ocorrem os problemas, porque não existe uma exclusividade específica do dia, específica daquela localidade ou daquele evento. A exclusividade para a questão legal, e isso já teve entendimento consolidado na jurisprudência, ela deve ser perpétua, ela deve ser por um determinado período e não por um evento específico ou por uma data específica. Portanto, as chamadas cartas de exclusividade, que é solicitado durante o processo de contratação, elas caem por terra, porque não comprovam de fato a exclusividade artística. E aí eu trago aqui o parágrafo 2º da lei, que tem um dispositivo que deixa claro o que é exclusividade artística. Considera-se empresário exclusivo, pessoa física ou jurídica que possua contrato que ateste a exclusividade permanentemente e contínua da representação artística, tá? Por isso, as outras formas de contratação, de comprovação de exclusividade artística por um contrato, por um período limitado à realização do evento, por um contrato ou uma carta de exclusividade, não é passível de comprovar a exclusividade. E com isso gera implicações legais e eventuais fraudes em processos licitatórios, que uma vez comprovado pode vir por meio de uma ação de improbidade administrativa, até condenar o realizador do evento e o próprio artista a não mais contratar com o poder público, além de outras sanções como multa, penalidade, devolução dos valores aos cofres públicos. Fica essa dica, por isso é importante a estruturação do empreendimento artístico, onde cada artista possui a sua empresa, está no CNPJ e com isso possui o seu registro de marca, firma o contrato com as gravadoras e firma o contrato com as prefeituras. Depois do resultado do show, da venda do show, paga os custos,
e aí sim ou repassa um percentual para o agente, que é o representante, que aí pode ser exclusivo, mas o agente representa exclusivamente um artista, porém o contrato sai em nome da empresa do artista, que recebe do órgão público e posteriormente paga o agente pela prestação do serviço. Ou, no caso de um contrato de empresariamento, a gente tem aí a empresa do artista e do empresário, da qual eles são sócios, que firmam o contrato com o poder público, recebe os valores pela prestação do serviço, paga-se os custos e divide-se o resultado da empresa, do empreendimento artístico. Beleza? Fica essa dica. A gente está disponibilizando aí um artigo que você vai poder acessar pelo link ou pela descrição deste vídeo, onde tem todas as orientações necessárias para fazer um processo de inexigibilidade de contratação com o órgão público para prestação de serviços artísticos. Tá feito? Obrigado e um forte abraço.